Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Então, nessa videoaula, nós vamos adaptar esse método para ser um método sem retorno e sem passagem de parâmetros. Aí, naturalmente, aqui eu vou falar que vai retornar void. Então, na prática, eu não vou ter mais como retornar alguma coisa. Quando ele retorna void, pessoal, se você quiser usar o return, você pode usar o return sem parâmetro nenhum, né? Que aí ele vai retornar, não retornar nada. É uma forma de você encerrar o método e retornar para quem você o chamou, ou seja, volta a execução para quem assim, você o chamou. Na prática, se você usar o return dessa forma, e eu só posso usar o return dessa forma, sem parâmetro nenhum na frente, quando eu tenho aqui a expressão void. Bom, aí o que eu vou fazer? Como esse método não retorna nada, então eu vou ter que jogar isso aqui lá para dentro. Esse processo da soma lá dentro, né? Jogo ele lá dentro e ele faz o processo da soma para mim, certo? E aqui a inicialização dessas variáveis, se você quiser, você pode inicializá-las diretamente aqui, né? Eu inicializei aqui só para questão de demonstrar mesmo, no exemplo anterior, mas você poderia inicializar ela aqui, ou inicializá-las aqui, se você quisesse. Você pega isso aqui e jogaria para cá. Tá? Mas tanto faz, eu já inicializei lá em cima, só para ficar diferente, eu vou deixar dessa forma. Né? E aqui, esse processo aqui, eu ia simplesmente chamar o método teste. Tá? Somente dessa forma. E eu tenho um efeito visual da mesma forma. Ó. Vou abrir aqui o meu método soma. Ó. Javac program.java. E vamos lá. E Java. Opa, Java o quê, né? Java prog. Olha lá, 2 mais 4 igual a 6. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é um método sem retorno, sem passagem de parâmetro. Naturalmente, né, ao escrever um método dessa forma, o que você deduz? Você deduz que é um método de classe. Por que eu deduzo que é um método de classe? Porque a instrução de chamamento desse método está dentro do método main. E o método main é um método de classe. Só consigo fazer isso se o método for de classe. Tá? E o outro processo é porque eu chamo o método diretamente pelo nome. Né? Se eu colocar aqui ó, prog1.teste, então significa que esse método é do prog1. Aqui eu não tenho necessidade de colocar prog1, que é o nome da minha classe, porque o método main e o método teste estão dentro da mesma classe e os dois métodos são de classe. Então, não preciso colocar isso. Certo? É um método de classe. Eu consigo deduzir claramente que é um método sem retorno, já que eu não faço atribuição desse método em lugar nenhum. E eu consigo deduzir a assinatura, né, e é sem parâmetros, né? Sem parâmetros. Ou seja, eu não estou passando nada para o método. Então, é sem parâmetros. Então, naturalmente, eu consigo determinar a assinatura do método da seguinte forma: teste, essa é a assinatura do método. E se eu quero assinatura com o retorno. Então, vou colocar isso aqui, a void teste. E eu deduzo com 100% de certeza. Tá? Não decore a linguagem, né? Você tem que interpretar. E essa eu estou te mostrando como é que você interpreta. Beleza, pessoal? Então, era isso. Até a próxima videoaula.